Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade a esse programa no canal do YouTube, onde nós estamos gravando para você um comentário bíblico de todos os capítulos da Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso, livro por livro. Nós estamos no 12º livro canônico, na nossa ordem que se encontra em nossas Bíblias, no Antigo Testamento. É o livro do 2º Reis, que contém 719 versículos, 25 capítulos, 719 versículos. O livro do 2º Reis nos começa com o profeta, basicamente, Elias e Eliseu, né? Capítulo 2, Elias sobe para o céu, Eliseu vai continuar o seu ministério. E nós agora estamos no capítulo 11. No capítulo 11 nós vamos ver essa mulher, essa rainha, Atalia. Atalia era esposa do rei Jeorão, filho de Josafá. O rei Jeorão e Atalia tiveram um filho que foi Acasias. Acasias foi morto pelo rei Jeú, rei de Israel. Jeú assumiu o poder, matou a Jorão, matou a Acasias e matou a Jezabel. Fez uma vária limpeza, né? E matou vários profetas e sacerdotes de Baal. Quando Acasias morre com 23 anos aproximadamente, Atalia, rainha, que era esposa de Jeorão, filho de Josafá, ela está reinando. E ela então decide destruir todos os descendentes de Davi. Isso era um plano diabólico, porque Deus havia prometido que não faltaria rei que se assentasse sobre o trono até o Cristo. O próprio Cristo viria da descendência de Davi. Então, ao quem tentar destruir todos os descendentes de Davi, ou a família real de Davi, o que ela está fazendo? Ela está querendo acabar com a linhagem que virá o Cristo. Já era um plano diabólico, não é? Isso daí já desde o início, o faraó também mandou matar as crianças, Herodes o Grande também tenta matar o Cristo, e Atalia aqui se assemelha com Herodes, manda matar todo mundo. 2º Reis, capítulo 11, nós vamos ler isso, olha só. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Que plano diabólico terrível. Mas Joseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, a própria irmã de Acasias, não é? Filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás. Joseba foi contra a sua, nós não sabemos se Atalia era também sua mãe, ou se ela era só irmã de Acasias através de outra mulher, não é? O rei Jeorão poderia ter mais de uma mulher, sendo que Atalia era uma esposa, ela era irmã de Acasias, provavelmente não era filha, mas ela, vendo esse plano diabólico de Atalia, Joseba, filha do rei, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, tomou a Joás, o filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei. Então ele era pequenininho, era o próprio neto dela, né? Se nós olharmos, era neto de Atalia. Ela tomou Joseba, tomou um menino, filho de Acasias, e furtou dentre os filhos dos reis, os quais o matavam. E pôs a ele e a sua ama na recâmara, e escondeu de Atalia, e assim não mataram. Se não fosse Joseba esconder a Joás, pequeno ainda, filho de Acasias, ela teria destruído toda a descendência real. Note que, se nós olharmos, Joás era filho de Acasias, portanto, era neto dela, mas ela estava disposta a destruir toda a descendência real. E Joseba teve o cuidado de guardar o menino Joás. E Joseba o teve escondido na casa do Senhor. Oh, lugar maravilhoso, a casa do Senhor, para esconder o descendente de Davi, o rei, né? Foi guardado
na casa do Senhor. Davi diz no Salmo 27, verso 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender no seu templo e contemplar a sua formosura. Pois é, Joás teve a sua vida guardada na casa do Senhor. Joás aqui tipifica também Jesus, quando Herodes procura matar, e José, avisado em revelação, diz, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito, e guarda lá, que a mesma coisa acontece com Joás. É interessante nós notarmos o que acontece, porque são paralelos, são ecos da vida do próprio Cristo. Joás, escondido na casa do Senhor, representa Jesus também, que foi escondido da ira de Herodes o Grande. E Jeozebel teve escondido na casa do Senhor 6 anos. 6 anos ficou o rei Joás escondido. E Atalia reinava sobre a terra. Ela era rainha. Note que ela também era descendente lá de Jezabel. Ela era filha de Acabe. Atalia, ela reinava sobre a terra. Nós podemos chamar de Atalia a segunda Jezabel aqui da Bíblia, não é? Ela reinava sobre a terra, dominava, mandava, se sentia, claro, a rainha. E no 7º ano, o 7º ano chegou, mandou Joiada chamar os centuriões da guarda, com os capitões e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor. Joiada é o sacerdote. Ele então manda chamar todos os centuriões, os capitões, colocou na casa do Senhor e fez com eles um concerto e um ajuramento na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. O filho do rei, Joás, nessa época tinha 7 para 8 anos. É o rei mais novo. Ele traz e fala, esse é o filho do rei. Chamou toda a guarda real, os centuriões, os capitões da guarda, claro, para que Atalia não tivesse força nenhuma para impedir que Joás reinasse. E deu-lhes ordem, dizendo, essa é a obra que vos haveis fazer. Uma terça parte de vós que entra no sábado fará a guarda da casa do rei. E a outra terça parte estará à porta sul. E a outra terça parte, a porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda dessa casa, afastando a todos. O objetivo era afastar a todos, para que eles pudessem proclamar o rei Joás rei e tirar Atalia do seu cargo de rainha. E as duas partes de vós, a saber, a todos os que saem no sábado, farão guarda na casa do Senhor junto ao rei. Então eles deveriam guardar o rei em segurança, o menino. E rodearás o rei, cada um as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto. Se alguém tentasse entrar entre as fileiras, seria morto. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. O propósito era guardar o menino, Joás, com toda a segurança. E o Joiada, que é o sacerdote, pede isso aos guardas. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada. Então eles observaram o que o sacerdote determinou, obedeceram, tomando cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu ao centurião as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi. As lanças, os escudos de Davi eram guardados na casa do Senhor. Então, ali havia armas, ele entregou. Uma vez também Davi precisava de uma espada, foi até o sacerdote e pediu, ele falou, tem a espada aqui de Golias, ninguém mais digno de usar do que ela, que estavam na casa do Senhor. Então foram entregues todas as armas a esses soldados e os seus centuriões, né? Deu ao centurião as lanças. Verso 11, eram os da guarda, se puseram cada um com as suas armas na mão. Tá vendo? O crente muitas vezes tem que estar com a sua arma na mão. Qual é a arma do crente? A Bíblia, a fé,
o capacete da salvação, nós temos que ter sempre a nossa arma na mão, que é a Bíblia, amém? Desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa, junto ao rei em redor. Eles colocaram o rei no meio, todos os guardas junto com suas lanças, seus escudos, guardando o rei com toda a segurança. Então ele tirou o filho do rei e lhe pôs a coroa. Ele foi coroado, Joás. Ele deu o testemunho e o fizeram rei. E ungiram, o sacerdote provavelmente ungiram, e bateram as mãos e disseram, viva o rei! Quer dizer, eles começaram a bater as mãos, as palmas, e proclamar, viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz da guarda do povo e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor. Quando ela ouviu a proclamação, ela foi lá. Ela entrou para ver o que estava acontecendo e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, aquelas duas colunas que ficavam na porta do templo. Lá estava o rei, o menino, né? Conforme o costume, os capitões e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes, o sinal de indignação, rasgou as vestes, e clamou, traição, traição. Ela que era a verdadeira traidora, que tinha matado a casa real, mas ela agora grita, traição, traição, porque estão proclamando um novo rei. Apesar que Joás era neto dela, mas ela se sentiu traída, traição, traição. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões, que comandava as tropas, disse, tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir matai-o a espada. Então, se alguém seguisse a rainha, agora seria morto. Joiada está tomando o comando da coisa, porque o sacerdote disse, não a matem na casa do Senhor. Tira ela para fora, ela não merece ser morta na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos. Havia uma porta em Jerusalém, que era a porta dos cavalos, por onde os cavalos entravam. Ela foi à entrada dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. Fora, pelo caminho dos cavalos, a mataram. E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei. Havia agora o sacerdote, faz o concerto entre o Senhor e o rei. E o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Um novo concerto, uma renovação, agora para que eles sirvam ao Senhor. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram. O concerto foi para que tirasse essa casa de Baal, que Atalia provavelmente tinha introduzido esse culto a Baal no reino do sul. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e derribaram, como também seus altares, suas imagens, totalmente quebraram. E a Matã, o sacerdote de Baal, olha só, tinha o sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. O culto a Baal começa a ser tirado já do reino do sul, que Atalia tinha introduzido. E tomou os centuriões, os capitões, os da guarda e todo o povo da terra, e conduziram a casa do Senhor. E o rei vieram pela caminhada da porta dos da guarda, a casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. Se assentou no trono onde Davi se assentou, onde Salomão se assentou, chamado o trono dos reis. Joás é bem novo, mas já assume o reinado. E finalmente o culto a Baal foi tirado. Imagine só, Jeú, o rei de Israel, tinha acabado com o culto a Baal no norte. Aí vem Atalia e introduz o culto a Baal no sul. Parece coisa do inimigo mesmo, não é? E todo o povo da terra se alegrou e a cidade repousou depois que mataram Atalia a espada junto à casa do rei. Ela foi morta junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos. 7 anos quando fizeram rei. É o rei mais novo da história das Escrituras. 7 anos foi feito Joás rei, né? Depois dele vai ser Josias. Josias
parece há 8 anos quando reinou, mas Joás é o rei mais novo, com apenas 7 anos de idade. Era um menino ainda, mas já com a coroa do rei na cabeça, reinava. Joás vai fazer algumas coisas boas, vai mandar reparar o templo, não é? O templo que Salomão construiu já precisava de alguns reparos, e diz: no ano 7º de Jeú começou a reinar Joás. Olha, o ano 7º de Jeú, o menino tinha 7 anos, isso significa que o menino nasceu exatamente no ano em que Jeú começou a reinar e matou o pai dele, Acasias. E foi no ano 7º de Jeú começou a reinar Joás. E 40 anos reinou em Jerusalém. O tempo que Joás vai reinar é o mesmo tempo do rei Davi e do rei Salomão. 40 anos. Só teve um rei que reinou mais, que foi Asa. Asa reinou por 41 anos. Asa era pai de Josafá, não é? Então era o bisavô de Joás, porque depois de Asa teve Josafá, Josafá teve a Jeorão, Jeorão Acasias e Joás. Então, no ano 7º de Jeú começou a reinar Joás, e 40 anos reinou Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Zíbia de Berseba era a esposa de Acasias, com quem Acasias casou, de Berseba. E fez Joás vai ser um dos reis bons. Fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram. O povo ainda sacrificava nos altos, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Isso era algo errado que o povo fazia nos montes, não é? E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer, cada um voluntariamente, para a casa do Senhor. Não é? Ele manda que o dinheiro fosse dado para a reforma da casa do Senhor. E os sacerdotes o receberam, cada um dos seus conhecidos, e eles repararam as fendas. Já havia fendas na casa do Senhor, segundo toda a fenda que se achar nela. As fendas foram reparadas. Isso aqui tem uma lição para nós, não é? Às vezes a casa do Senhor tem algumas fendas que precisam ser reparadas. Talvez a fenda da mágoa entre irmãos, a fenda da porta do fundo, onde uns entram pela porta da frente da igreja e acabam saindo pela porta do fundo. Que nós possamos reparar as fendas da casa do Senhor. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. O dinheiro foi recolhido, mas não fizeram nada, não é? 23 anos passam e ninguém repara. E olha que Joás começou a reinar com 7 anos, 23 anos se passaram, Joás provavelmente já tinha 30 anos. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes, ele disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai em prol das fendas da casa. Eles estavam tomando dinheiro dos conhecidos e não reparavam as fendas. E o próprio rei vai dizer: por que vocês não reparam as fendas? E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em repararem as fendas da casa. O pior, não repararam as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, a mão direita dos que entravam à casa do Senhor, fez uma espécie de um gasofilácio. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Então, todo o dinheiro era guardado ali à casa do Senhor. Tudo guardado na casa do Senhor. Sucedeu, pois, que quando viram que já havia muito dinheiro na arca, olha só, o dinheiro naquela arca que o sacerdote fez, tipo um gasofilácio, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote, contava, ensacava o dinheiro
que se achavam na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, normalmente eram moedas, não é que era dado, depois pesado, dava na mão dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor, e eles distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor. Finalmente, depois de 23 anos, a casa do Senhor começa a ser reparada. Às vezes, há certos reparos que levam tempo para ser feito na casa do Senhor, mas tem que ser feito de qualquer forma. Amém? Então, reparava a casa do Senhor. Como também os pedreiros e aos cabalqueiros, e compravam madeira e pedras e cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor e para que tudo para a casa se dava para repararem. Esse capítulo 12 é o grande reparo na casa do Senhor, que nós possamos reparar todas as fendas da casa do Senhor no sentido espiritual também. Verso de número 13. Todavia, do dinheiro que trazia a casa do Senhor, não se fazia nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor. Eles traziam dinheiro, mas não podiam usar para garfos, nem para pratos, nada para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar, que fazia, porque procediam com fidelidade. Que maravilha, né? Não precisavam prestar contas, porque havia confiança, os homens faziam com fidelidade. Hoje em dia, quando as pessoas começam a pedir como é que está sendo usado o dinheiro da igreja, porque estão com alguma desconfiança. Mas quando há confiança, que a obra é feita com fidelidade, não precisa nem se prestar contas, não é? Porque todos confiam que a obra é feita com fidelidade. Verso 16, mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados, que era dado também, se não traziam a casa do Senhor, porém era para os sacerdotes. Então o dinheiro que se era oferecido pelo pecado, por expiação, todo esse dinheiro era usado para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Israel resolveu marchar contra Jerusalém. Agora sim, então Azael atacou Gate, lembra que a tribo de Gate ficava do outro lado dos Gaditas, não é, do outro lado do Jordão, e aí ele, depois de atacar, decide marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, e Jeorão e Acasias, seus pais. Então nós temos aqui as 3 gerações, né? Josafá é o bisavô, Jeorão é o avô, Acasias os seus pais. Reis de Judá consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e mandou Azael, rei da Síria, e esse então se retirou de Jerusalém. Então ele pagou para que Azael fosse embora. Ele pegou todo o tesouro que havia, que seus pais acumularam, Josafá, Jeorão, Acasias, entregou a Azael para que não houvesse guerra, e ele se retirou de Jerusalém. Verso 19. Ora, os mais atos de Joás e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá? Note que o livro das crônicas é escrito anterior ao livro dos reis. Então, quando eles estão mencionando, eles estão citando também o livro das crônicas como referência aos atos de Joás. Não, o propósito do livro de reis não é falar tudo o que os reis fizeram. Por exemplo, Joás reina 40 anos, mas ele fala os pontos principais do que o rei fez. Qual era o ponto principal? O reparo das fendas. Quando Azael veio contra ele, ele deu um dinheiro para que Azael se retirasse, fosse e mantivesse a paz em Jerusalém. Tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. Verso 20, e levantaram seus servos e conspiraram contra ele e feriram a Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Note que Joás foi morto através de uma conspiração. Ele reinou 40 anos, ele tinha 7 quando começou a reinar,
Então ele ainda era novo, 47 anos, mas houve uma conspiração dos seus servos contra ele e feriram na casa de Milo, que desce para Sila, o mataram, acabaram matando o rei num ato de conspiração contra o rei. A razão da conspiração, quem sabe porque ele deu o tesouro, não confiou em Deus, não nos fala exatamente. Vamos ver se aqui menciona alguma coisa. Porque Josacar, filho de Simeate, e Josadab, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. A razão da conspiração não é mencionada, mas só diz quem foram os conspiradores. Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, eram servos do rei e acabaram ferindo e o morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Cidade de Davi é Sião, Monte Sião. Sepultaram e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Muito bem, com isso nós concluímos o capítulo 12. Nós vamos voltar para comentar o capítulo 13 e 14 do livro de 2 Reis. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Esperamos que esse comentário tenha sido de bênção para você. Se tem sido, coloque o sinal do joinha, continue assistindo. Algumas coisas nós lemos e apenas narramos, outras coisas que achamos importante comentamos. Mas também recomendamos que você procure uma Bíblia de estudo, leia os comentários, se aprofunde nas escrituras, nas histórias paralelas que nós podemos encontrar no Novo Testamento, como essas histórias projetam também na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.